Cara, o futebol é o esporte mais absurdo que existe. É loucura, é insanidade. É coisa de maluco mesmo. E mais uma vez ele proporciona um jogo que, assim, esse Inter 4-3 do Barcelona, ele tem tantas nuances, né, cara? Ele tem tantos fatores. Ele, quando na transmissão o Arthur Quezada fala sobre as pessoas passando mal, era realmente o nível da coisa. A Inter esteve eliminada a 2 minutos do fim. Depois de ter feito 2-0 no primeiro tempo, assim, ser perfeita, impecável no primeiro tempo. No segundo, depois do primeiro gol, só deu o Barcelona consegue construir uma virada muito bem feita, encaixando a marcação, sufocando o Inter de Milão. Faltando 2 minutos, o Rafinha faz o gol, que seria basicamente um passo importantíssimo para ele ser coroado o Bola de Ouro, né? O que, para mim, eu já falei aqui algumas vezes no canal que acreditava que ele pudesse até perder para o Yamal. Mas se ele decide esse jogo, era um passo importantíssimo. E ele faz um gol, vira o jogo faltando 2 minutos. Terra arrasada, né? Vem os acréscimos e o Acerbi, que fazia uma partida muito boa, muito boa. O Acerbi jogava muito bem. Ele dividiu o protagonismo com o Bastoni, porque o Bastoni estava mais na marcação do Yamal, na sobra do Di Marco, e depois tendo que cobrir ainda mais o Carlos Augusto, que entrou mal no jogo. Mas o Acerbi jogava muito bem, muito bem. E ele mantinha a defesa alerta. Ele aparece de centroavante, recebe um cruzamento do Dumfries, que é um fator fundamental nesse de confronto, e empata o jogo. E a Inter estava viva de novo, nos acréscimos. E vem para uma prorrogação, obviamente com outro ânimo, e o Fratesi vira o jogo, mas mesmo ele tendo entrado muito bem, a comemoração tendo sido assim absurda, o San Siro realmente teve um momento assim histórico, simplesmente histórico. A virada já era histórica, mas ele passa longe de ser o melhor do jogo, né? Porque na frente tem o Acerbi e na frente tem dois caras que, assim, do lado da Inter, né? Que mudam e basicamente classificam a Inter de Milão. O primeiro, eu vou falar do Sommer, porque o Sommer, ele é vital. O Sommer, ele classifica a Inter de Milão. As três principais defesas dele, dentro de todas que ele fez, em duas ele tira 2 gols do Yamal. Eram 2 gols. Não tem o que fazer. Inclusive uma na prorrogação, né, cara? O Yamal, que parecia quase que imparável em determinados momentos, parecia imparável para o lado esquerdo da defesa da Inter de Milão. Ele arranca em velocidade, sai à frente e puxa a perna esquerda para bater. Ele bate colocado, assim, era gol. E o Sommer aparece. O Sommer aparece para tirar. Ele surge. Tem um ainda no tempo regulamentar que o Yamal ia colocar a bola no ângulo. E o Sommer impede. Ele fala não. E de quebra tem a defesa, assim, as duas do Yamal são fundamentais. Mas a defesa, ainda no tempo regulamentar, acho que naquele momento ainda estava 2-2. A Inter tem um escanteio a favor dela. Vai todo mundo para cima da defesa, porque a bola aérea seria um grande fator para a Inter nesse jogo. Teoricamente, acabou não tendo nenhum gol de bola aérea. Mas no primeiro jogo foram 2 gols assim, fundamental. Era uma superioridade muito clara da Inter para cima do Barcelona. E aí vai todo mundo para a área e o contra-ataque sai em velocidade, que o Yamal domina a bola quando ela escapa da área, quando ela sai da área. Ele domina, vira o corpo e aciona um contra-ataque que sai 3-2. E seria a terceira assistência do Gerard Martin para um segundo gol do Eric Garcia. O nível da coisa era esse, porque no primeiro gol, o Gerard Martin, que é bem criticado, ele cruza e o Eric Garcia acerta o ângulo. O Eric Garcia. Depois o próprio Gerard Martin cruza e o Dani Olmo empata. E ele teria a chance de ter feito 3 assistências num 3-2. O Pedro toca no lado esquerdo para ele. Ele faz o clássico tirada, defesa e tirada do goleiro, trocando para o lado direito. O Eric Garcia está completamente livre, quase que dentro da pequena área.
e o Some quase encaixa a bola. Ele se recupera e ele faz uma defesa assim, a defesa da Champions. No jogo do ano. Porque depois de um 2-0 que a Inter abre, com o Lautaro Martinez mesmo claramente no sacrifício, fazendo o primeiro gol numa jogadaça que vem mais uma das assistências do Dumfries, que a gente vai falar. Depois ele sofre o pênalti, o Çalhanoğlu bate 2-0, a Inter precisa demais no primeiro tempo. Ela cede o empate no segundo e a virada, no que seria uma catástrofe para a Inter, 3-2. E aí surge também, além do Sommer, uma Inter que se defendeu muito bem, apesar de 6 gols sofridos no confronto. Mas tem o Dumfries, que saiu esgotado no segundo tempo da prorrogação, mas esse cara no confronto, que é o confronto, ele faz 2 gols e 3 assistências. O Dumfries fez 2 gols e 3 assistências no confronto. O único a fazer 2 gols. E a Inter consegue virar com o Fratesi na prorrogação depois de uma jogadaça de Thuram, que também fez uma classificatória absurda. Sommer, Acerbi, Thuram muito bem nos 2 jogos e Dumfries muito bem nos 2 jogos. O Thuram para segurar jogo, para fazer o pivô, para achar espaço. O Dumfries, uma capacidade de cobrir o lado direito do campo absurda, muito bem defensivamente, melhor ainda ofensivamente, surreal. 2 gols, 3 assistências, muito bem no jogo, fundamental. Mas uma Inter coletiva muito forte, né? Num jogo que só um fez 2 gols, o Dumfries, num confronto de 13 gols, empata com o Liverpool e Roma como a eliminatória com mais gols. 7-6. Cara, eu já teve uma vez que eu lembro de ter vencido uma eliminatória por 7-6 no videogame de Champions. No videogame, 7-6. E eu achei aquilo surreal. Os caras fizeram isso na vida real. 7-6. É histórico. O jogo com mais gols, a eliminatória com mais gols, um 3-3 na ida, um 4-3 na volta. O San Siro viu uma noite histórica, em que a Inter elimina o Barcelona, jogando muito bem a sua maneira, e mesmo sofrendo 6 gols, a melhor defesa, que só tinha sofrido 5 na Champions inteira, o Barcelona fez 6. Mas essa Inter mostrou que não é só retranca. É uma calúnia absurda você falar que esse time é só retranca. Ele pode jogar priorizando um sistema defensivo de 5 defensores, isso é nítido, mas ele ataca bem quando precisa atacar e sabe atacar, e tem uma pressão alta nos momentos em que opta por fazer bem executada, sabe jogar. Se você me disser que um time que fez 7 gols na eliminatória é retrancado, sinto muito, mas parece cômico, soa cômico. Inter na final e com uma bagagem para ser campeã merecidamente. Deve enfrentar o Paris Saint-Germain, que não vai ser fácil, é um time que joga muito bem, mas a Inter chega à sua segunda final em 3 anos, merecendo um título. Vamos ficando por aqui. Acho que deu pra gente fazer um breve resumo do que foi o melhor jogo do ano, sem dúvida nenhuma. Se você curtiu, se inscreve no canal que nos ajuda demais. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.